Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O policiamento também endureceu na primeira semana da vigência da nova lei seca, com inúmeros flagrantes, multas e até prisão de motoristas alcoolizados. Hoje recebemos o capitão da Polícia Militar de São Paulo, Sérgio Marques. Ele vai fazer um balanço da atuação policial na aplicação da nova lei. Muito obrigada, capitão, por estar aqui. O senhor acredita que agora, com todas essas blitz e com o endurecimento da lei seca, que o motorista acredite que é para valer? Sempre ele acreditou. O problema maior era em relação ao crime de trânsito. Porque em relação à infração de trânsito, a pessoa que se recusava a realizar o exame, o que acontece? O próprio policial militar, observando alguns fatores, como olhos, o odor característico, olhos avermelhados, andar cambaleante, a infração de trânsito, a multa de trânsito já era realizada. Qual é a grande novidade da, entre aspas, lei seca complementar? É que a quantidade que existia na lei seca anterior foi retirada. Então, mesmo que a pessoa se recuse, e continua sendo um direito inerente a ela, recusar-se a produzir prova contra si mesmo, hoje o Estado ele está mobilizado de outros meios, além do bafômetro e o exame de sangue, como, por exemplo, vídeos, exame clínico realizado pelo perito, testemunhas do próprio policial ou de terceiros e outras provas admitidas em direito, como fotos. Essa coisa do vídeo, o próprio policial na hora faz uma imagem, como é que é? Pode ser feita, hoje em dia, por exemplo, a disponibilidade de celulares com esses equipamentos geradores de imagem é muito comum. Então o próprio policial pode realizar isso, um terceiro pode também realizar, a própria palavra das testemunhas ali existentes. Então o que acontece? Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, mas a pessoa que bebe, o corpo produz provas. Então, é justamente isso que a lei ela se depara. Agora, um detalhe... Agora, do corpo produzir provas, isso não pode ser falacioso. Por exemplo, alterações de motricidade. Tem gente que fica, tem gente que não fica. Exato. Até o olho vermelho ou cambaleante, uns ingerem muita bebida alcoólica e ficam logo assim. Outros parecem ser mais resistentes. Isso não é falacioso? Na realidade, o que acontece, pela nossa experiência, que a lei seca inicial é de 2008, junho de 2008. Nós já realizamos essas operações, que nós intitulamos aqui no estado de São Paulo, de Operação Direção Segura, que combate a embriaguez ao volante, desde abril de 2007. Normalmente, a pessoa que se recusa a realizar o exame é porque, evidentemente... Tem o que esconder. Exato. Tem o que esconder. Então, o que acontece? O primeiro ponto, o hálito. O hálito, por si só, ele já denuncia. Quer dizer, o testemunho do policial vale se ele sente esse hálito que denuncia? Sem dúvida nenhuma. É lógico que ele vai fazer uma conjuntura de ações, não é isso? Bem como outras testemunhas existentes ali como terceiros, mas ele vai fazer uma avaliação para que, de fato, possa se configurar a infração, com certeza, e também o crime. Então, hoje, o que nós podemos dizer? Que o grande vilão, que era o bafômetro, hoje se torna um aliado do condutor. Por quê? Se ele não bebeu, não tem problema nenhum em realizar o exame. Uma outra questão, capitão, que tem muito a ver com isso, algumas pessoas comentaram que tem medo de blitz, porque já houve atos de criminosos vestidos de policiais fazerem blitz e era assalto. E eu estava num jantar e uma das pessoas falou, olha, meu carro é blindado e eu não paro mesmo. Nós vamos para a delegacia, vamos para algum lugar, porque eu tenho medo. Eu já fui vítima e tenho medo. Como é que faz num caso desse se alguém não para na blitz que está aí fazendo o controle da lei seca? Bom, em primeiro plano, Marilida, 2011 foram 12 milhões de pessoas abordadas no estado de São Paulo. São Paulo tem menos de 2 milhões, cidade de São Paulo 11 milhões e 500. Então é uma cidade de São Paulo com metade de uma cidade de Campinas que já foram abordados. Os pontos no estado de São Paulo é muito incomum esse fato acontecer, tanto que é pouquíssimo divulgada essa situação, porque normalmente há uma viatura caracterizado, policial caracterizado, então não há nenhum tipo de problema. E não é uma viatura só? Não, às vezes 1, 2, 3, 4 viaturas, o local é canalizado, então o que acontece? Quer dizer, essa desculpa de que pode ser essa...
É mais uma E do ponto de fuga. vista legal, o que o polícia faz se a pessoa não para? Bom, a priori há uma infração de trânsito para essa situação, porque ele deu um sinal de parada e esse condutor não parou. Então começa no aspecto administrativo, né? E podendo resultar até um crime que está previsto no Código Penal, dependendo da situação, como resistência, desacato, coisa do gênero. Mas, na realidade, segurança pública é um dever do Estado e responsabilidade de todos. A pessoa que ela é parada, ela é abordada, ela está colaborando. Se ela nada deve, não tem problema nenhum em trabalhar. Não tem por que não parar. Agora, como está sendo o comportamento do motorista, mesmo aquele que tem culpa no cartório, vamos dizer? As pessoas estão oferecendo resistência ou estão sendo cordatas e parando e aceitando? No estado de São Paulo, nós temos uma característica marcante. Menos de 0,5% das pessoas que são convidadas a realizar um exame, submeter ao teste do bafômetro, menos de 0,5% se recusam a realizar o exame. Então é um dado muito importante no estado de São Paulo, em especial na cidade de São Paulo, que nós estamos trabalhando e verificando esses dados estatísticos. Por exemplo, só nas rodovias estaduais, bem como na cidade de São Paulo, nesse período natalino, foram em torno de 5.300 condutores submetidos ao teste. Apenas 48 pessoas se recusaram. Então, um número percentual bem baixo. Muito baixo. Mas né? E qual o critério da polícia para dar voz de prisão? Porque eu vi que vários foram presos, poucos, não muitos, considerando o volume total daqueles que foram abordados. Qual o critério para dar voz de prisão? Primeiro ponto, ela se submetendo ao teste, né, que é grande, mais de 98%, 99,5% das pessoas realizam o teste. Então, o que acontece? O aparelho bafômetro, ele vai apresentar em seu visor 3 resultados diferentes. Então, o primeiro é de 0,0 a 0,13, o valor que aparece. Então, até 0,13 é o desvio padrão, é o princípio da insignificância do aparelho, ou seja, não é nada. Quer dizer, a lei seca não é tão seca assim, ela tem uma névoa. Bebeu um pouquinho, bebeu menos do que, vamos dizer, possa ser mensurado, medido por esse aparelho, aí não aparece, mas não compromete. É um valor desprezível, não compromete para dirigir. Não compromete, porém é evidente que, mais uma vez, nós fazemos aquele conselho. Álcool e direção jamais se misturam. Então, o problema da lei seca não é a pessoa não beber. A pessoa pode tomar a caipirinha, a cerveja dela. O problema é beber e dirigir. Né? O segundo degrau seria de 0,14 até 0,13, perdão, de 0,14 a 0,33. Nesse valor, quando aparece no visor, significa que a pessoa cometeu apenas, exclusivamente, a infração de trânsito. Hoje o valor dela R$ 1.915,40, quase R$ 2.000, né? Aumentou, isso é em decorrência dessa nova lei. Sem falar na reincidência. Na reincidência dobra, ou seja, quase R$ 4.000, que é um valor substancial hoje em dia. O que mais? A suspensão do direito de dirigir desse condutor por 1 ano, não na hora, vai ser instaurado um processo administrativo, no órgão onde ele tem o registro, ampla defesa, contraditória, que são direitos inerentes constitucionais. E a retenção do veículo. Caso não apareça ninguém, o veículo vai para o pátio. Até eu tenho um fato ilusitado, porque toda pessoa que vem ao socorro de um parente, de um amigo, essa pessoa ela é submetida ao teste também. Por quê? Aconteceram umas 3, 4 situações comigo. Uma pessoa deu um valor X, estava embriagada, cometeu a infração de trânsito. Logo na sequência chega uma amiga num táxi. Essa amiga no táxi, quando fez o exame, deu maior. Estava calibrado. Estava maior do que. Então, não deixa de ser curioso. Então a pessoa que vem para liberar, ela também é submetida ao teste, mesmo porque o veículo está sob tutela temporária do Estado. Não pode entregar para o embriagado. Né? Eu agradeço muito, capitão, as suas informações, porque o senhor está deixando muito claro que essa luta pela segurança no trânsito, que é uma questão de cidadania. Se as pessoas não aprenderam e não entenderam por bem que não devem dirigir tendo ingerido álcool, elas vão entender ao menos passando pelo bolso. Com a multa dessa, que é significativa, quase R$ 2.000, e depois dobrando no caso da reincidência. Exato. E isso certamente pode trazer mais segurança para todo mundo. E o crime também, né? Sem falar nisso. Muito obrigada. Obrigado. Mano. Feliz ano novo para o senhor. Para nós todos. Obrigado. E a população paulista. Boa noite. Boa noite. Juliana.